Vamos lá. Eu sei que vocês têm que fazer prova, né? Então, daqui a pouco vão entrar a ler, trazer a prova. Então, vamos lá. Próxima aula. Nossa próxima aula agora é falar sobre o livro de Jonas. Vamos lá. Algumas curiosidades sobre o livro de Jonas. Tá? Na mesma dinâmica do livro passado. Se nós fôssemos definir o livro de Jonas com uma única palavra, qual seria a palavra escolhida por vocês? Calma aí. Não, vocês estão passadinhos demais também, né? Próxima aula eu vou vir aqui com o slide cheio de palavras, vou ficar lendo aqui, porque vocês, Deus me livre. Vamos lá. Gente, eu nem perguntei para vocês. O pincel laranja, dá para ver daí? É ruim? É pior? É melhor? É? Então tá bom, vamos lá. Vamos lá. Jonas. Qual seria a palavra-chave? Vamos lá. Aí, olha só. Falaram grande peixe, misericórdia. Misericórdia divina, né? Divina. O que mais? Desobediência. O que mais? Hã? Sacrifício. Meio preguiçosinho também, que ele não queria ir pra lá, né? Ele era teimoso, ele tentava fugir da presença de Deus mesmo. Preguiça e teimosia. Como? Mentira? Tá. Vingança? Tá. Guarda isso aí, hein? Guarda isso aí. Guarda isso aí. Isso aí vai ser. Vamos lá, gente. Se eu fosse definir uma única palavra, só, tá? Misericórdia. A história do Jonas, todo mundo conhece. Há uma celeuma muito grande. Há uma guerra. Porque não era uma baleia. Porque não sei o quê. Tá bom. Jonas dentro do lambari. Jonas no ventre da tilápia. O peixe é o de menos. O peixe é o de menos. Mas vamos lá. Por que eu definiria a palavra-chave do livro de Jonas como misericórdia? Por quê? Depois da desobediência, Tá. Misericórdia para com Jonas, porque ele desobedeceu. Mas ele teria que aplicar ao povo de Nínive. Por que misericórdia com o povo de Nínive? Se arrependeu do quê? Que mal?
Desobediência a Deus, né? Pecado. Que tipo de desobediência a Deus? Hã? Hã? Avareza e ambição? Aonde você viu isso? Hã? Gente, vamos lá. Para entender, vocês vão agora entender o conceito. Para os antigos, uma das coisas que eu mais repito durante as aulas é leia, né? Os antigos aí até vão dizer quase toda aula eu faço a recomendação de algum livro, né? Quase toda aula eu faço a recomendação de algum livro. Quando dá tempo de fazer slide e tal, aquela coisa bonitinha, eu coloco a capa do livro lá no slide. Dessa vez não deu. Mas aí, eu vou bater na mesma tecla. Leiam. Leiam a Bíblia. Leiam o livro da Etade, mas também leiam outros livros. Há um estudo recente que diz que nós, os brasileiros, perdemos, em média, tá? Perdemos. Deixamos ir embora. Em média, 2 horas do nosso dia por causa disso aqui. Tá? Presta atenção. Deixamos ir embora. Não é, professor, celular para mim é trabalho. Não conta o tempo que você está trabalhando. É o tempo que você joga fora. Em média, 2 horas por dia. Se você gastasse 30 minutos deste tempo para ler um livro, sua vida muda. Professor, por que você bate tanto nessa tecla? Porque a gente precisa ler. Há uma tirinha da Mafalda que diz assim, eu me comprometo a procurar isso. Ou se aquele que achar, traz na próxima aula. Tem uma tirinha da Mafalda que diz assim, ler é perigoso. Você pode deixar de acreditar naquilo que te falam. Entende? Tem um amigo que eu falo para ele que antes dele começar a estudar, ele era ótimo. Depois que ele começou a estudar, ele ficou um porre. Ele ficou insuportável. Aí ele fala, por quê? Eu falei assim, porque antes de você estudar, qualquer coisa que eu contava, você acreditava. Agora, eu conto as coisas, ele olha para mim e me enche de perguntas. Fala, bicho, tu tá chato. Tu tá chato. Aí ele falou assim, a culpa é tua. Eu falei, por quê? Porque você vivia falando para eu estudar. Aí eu comecei a estudar. Eu falei assim, para que não está te fazendo bem. Você ficou uma pessoa insuportável. Aí ele falou assim, é assim que você é com a gente. Aí eu falei assim, olha... Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu me deparei com uma coisa maravilhosa. Estava estudando sobre Jonas. E aí, eu tenho, aqui dentro do meu telefone, um aplicativo da Bíblia, onde eu faço anotações. Faço anotações. O camarada está lá pregando, fala uma coisa que vale a pena, puxo o telefone, na hora do culto mesmo, puxo o telefone, vou lá na referência que ele falou. Acabou. Tá? O camarada tá lá, tô assistindo um vídeo de alguém, fala uma coisa interessante, marco lá no aplicativo da Bíblia. Peguei o celular para ler o livro de Jonas e tinha um monte de anotações, de marcações que eu tinha feito. Abri, uma delas estava lá.
falando sobre este livro. Deus tem um nome. O que você acredita sobre Deus transforma quem você é. De John Mark Comer, editora Thomas Nelson. Aparentemente um livro que não tem nada a ver com Jonas. Mas na página 128 vai dizer um negócio assim. Página 128. Me permitam ler rapidamente 3 páginas, 2 páginas e meia. Diz assim, ó, página 128. Obviamente, há muita violência na Bíblia. O mundo antigo era um lugar bárbaro e cruel. E não continua sendo hoje. Yahvé, como sempre, estava muito à frente do seu tempo, guiando-o para um mundo onde você ama seus inimigos, não os decapita. Mas essa é uma longa jornada, e lemos muitas histórias sangrentas de guerras ao longo do caminho. O tipo de histórias sobre as quais os ateus comentam em seus blogs. Os fundamentalistas gritam, e a maioria de nós simplesmente ignora e finge que não é problema nosso. Essas histórias são um desafio, e não há como contorná-las. Elas são difíceis de conciliar com o caráter de Yahvé e os ensinamentos de Jesus. Contudo, as Escrituras apresentam um desafio ainda mais profundo. A abundância de narrativas sobre a misericórdia divina. Essas histórias superam em número as de guerra de natureza violenta. Em meio ao caos e à destruição, Yahvé, o Deus de compaixão e graça, age incessantemente para resgatar e salvar. Precisamos manter essas histórias vivas. Aqui está uma. A história do profeta chamado Jonas. Algumas pessoas a consideram uma história verídica, enquanto outras acham que ela se parece mais como uma alegoria. De qualquer forma, é uma ótima história. Na primeira linha de autobiografia de Jonas, lemos que a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive, aí presta atenção, gente. Nínive era a capital do Império Assírio. A Assíria era o império dominante na época e o arqui-inimigo de Israel. Os assírios estavam em guerra contra os hebreus há séculos, de forma intermitente. Os ninivitas eram lendários. Há algumas décadas, arqueólogos encontraram uma biblioteca ninivita. Seus escritos são uma loucura. Falando de uma cidade que acabara de destruir, o rei Salmanassar II disse o seguinte: ergui uma pirâmide de cabeças na frente da sua cidade. Seus jovens e suas donzelas, eu os queimei em chamas. O quê? O rei assírio fez uma pilha gigante de cabeças perto do portão da entrada da cidade e queimou mulheres e crianças vivas? Sim. Seu filho, Senaqueribe, disse o seguinte sobre um rei que ele derrotou: eu o esfolei e espalhei a sua pele sobre o muro da cidade. Se fosse um rei antigo, sem dúvida, ser esfolado vivo estaria na lista das 10 principais coisas que você não gostaria que fizessem com você. Um dos descendentes de Senaqueribe, o rei Assurbanipal, fez jus à fama da família, escrevendo sobre outro rei e de outra guerra. Ele diz: perfurei o seu queixo com o meu punhal afiado. Atravessei a sua mandíbula com uma corda, coloquei uma corrente de cachorro nele e o fiz ocupar um canil. Essas não eram pessoas agradáveis. Se você é Jonas, Nínive não é exatamente o lugar onde você quer implantar uma igreja. É por isso que o versículo seguinte nos diz que o profeta fugiu de Yahvé e se dirigiu
para Tarsis. Nínive ficava a leste de Israel, a alguns dias de caminhada. Tarsis ficava a oeste, do outro lado do oceano, na borda da Espanha. Era literalmente, prestem atenção nisso, a última cidade no mapa do antigo mundo. Tá bom? Posso continuar lendo. Para contextualizar vocês. Nínive. Se você puxar o seu telefone, abrir o Google Maps, coloque Mossul. Mossul. É a Nínive. Essa cidade, cadê o cidadão? Essa cidade é banhada pelo rio Tigre. Embora seja banhada pelo rio Tigre, não há conexão do rio Tigre com o mar Mediterrâneo. E olha que eu fui fazer um teste sobre isso, tá? Eu abri o Google Maps aqui em Nínive e fui seguindo o curso do rio. Sabe onde que eu fui parar? Aqui dentro da Turquia. O rio Tigre, ele acaba bem aqui, ele nasce bem aqui assim. Não tem a menor possibilidade desse rio ter algum tipo de contato com o mar Mediterrâneo. Por que você está falando isso, professor? Porque eu tive a infeliz experiência de ouvir um cidadão pregando, dizendo que a baleia vomitou Jonas na praia de Nínive. Cara, a escola do Sul é a segunda maior cidade do Iraque. E era na Assembleia de Deus. Mossul, a segunda maior cidade do Iraque. Inclusive está sendo bombardeada agora na guerra que está tendo aí. Ó. 2026, entendeu? Então, gente, eu ouvi o cidadão dizendo que a baleia vomitou Jonas na praia de Nínive. Isso nunca aconteceu. Para contextualizar vocês, aqui está Nínive. Jonas era de uma cidade a 4 quilômetros ao norte de Nazaré. Aqui em cima. O texto está dizendo o nome da cidadezinha. Era um vilarejo. 4 quilômetros, gente. Vocês sabem o que é 4 quilômetros? Eu acho que é daqui no Piraculino. Ah, é? É menos? 4 quilômetros. De Nazaré, aí eu fui fazer a conta. Eu vou pegar Nazaré, que é uma cidade mais chique, mais importante, a gente pega com referência. Até porque 4 quilômetros tá que nem o míssil Tomahawk, né? Uma vez eu fui ver uma explicação do exército israelense dizendo por que eles gostam de usar o míssil Tomahawk. O míssil Tomahawk, para vocês terem a noção, ele tem a precisão de 1 metro. Programa ele para cair aqui, o máximo que ele pode errar é 1 metro. Mas o raio de destruição dele é 10. Aí eu pergunto, o camarada marca no alvo, o máximo que ele pode errar é 1 metro e ele destrói 10 em volta, errou? Então, entende? Então vamos lá. De Nazaré para Jope, faz a conta aí. 105 quilômetros. Caminhando a pé, nos tempos de Jesus, você faria no máximo, 30 quilômetros num dia. 30 quilômetros no dia. Então, se a gente pegar a conta, o máximo que Jonas caminhou aqui foi 3 dias. Por que eu digo que ele caminhou? Porque o texto bíblico diz que a palavra do Senhor veio sobre ele e disse, vai para
E ele fez o quê? Ele desceu para Jope. De Nazaré, que é o nosso ponto de referência, até Nínive, são 900 quilômetros. Hoje você faz isso em menos de um dia. Mas na época de Jonas, estima-se que levaria 45 dias. Então, Jonas, se ele saísse hoje andando em direção a Nínive, ele levava 45 dias. De Jope, 105 quilômetros longe de Nínive, de Nazaré, até Tarsis, que fica no sul da Espanha, 4.000 quilômetros. Não dava para ir a pé, então tinha que ir de barco. No mínimo, 6 meses. Por que eu estou falando isso? Lembra que o livro ali falou que no mapa do mundo da época de Jonas, Tarsis era a última cidade do mapa? O que o Jonas falou? Nínive, aquele povo? Vou não. Entendem agora por que a palavra é misericórdia? Já entenderam? Misericórdia com o profeta, por quê? Porque ele optou, ele por vontade própria, optou por fugir da presença de Deus. Ele achou que era mais vantajoso viajar 4.000 quilômetros do que 900. Ele pagou a passagem para ir para Tarsis. Para Nínive ele não ia pagar nada. Entende? Ele gastou 3 dias descendo de Nazaré para Jope. Ele gasta 3 dias. 3 dias! Ele podia se arrepender. Professor, por que você está falando isso? Para vocês terem noção de que quando a gente é envolvido pelo pecado, nós ficamos cegos. Nós ficamos cegos. Jonas sabia quem era o Deus dele? Sabia. Jonas conhecia a história de Obadias? Conhecia. Jonas conhecia a história de Joel? Conhecia. Obadias e Joel já tinham passado. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. E mesmo assim, ele deliberadamente optou por não obedecer. Entenda isso. Tem horas que a gente deliberadamente sabe qual é a vontade de Deus, sabe como fazer a vontade de Deus, mas a gente faz questão de desobedecer. Aí a nossa desobediência vira um preço muito alto e a gente tem que pagar. Jonas paga a passagem para ir para Tarsis. A história vocês conhecem. Mais ou menos, não é uma conta certa. Mais ou menos. Pela ilha de Creta, Jonas é jogado no mar. Entendeu? Jonas é jogado no mar, o tambaqui vai lá, engole ele.
Aí, gente, a história é minha, eu boto o peixe que eu quero. O dia que vocês estiverem dando aula, vocês botam lá o lambari, botam lá o salmão, o que vocês quiserem. Né? O tucuná, o surubim. Viu? O peixe engole Jonas. Faz a conta. Por que Jonas passa 3 dias no ventre da